O tema de hoje, como eu já falei, cultura negra e resistência social. Para ajudar, todo dia a gente oferece um texto que a gente espera muito, a gente faz oração, a gente faz macumba, faz qualquer coisa para vocês lerem os textos, porque há uma aposta de que a formação ela se faz aqui no contato, na troca, mas se a gente quiser aprofundar, a leitura é fundamental, porque senão a gente deixa para o outro pensar pela gente, a gente deixa que o acadêmico, a elite, pense por nós. Então, a aposta é que esses momentos de debate sejam uma provocação para vocês pegar os textos aí, ler, discordar, sugerir outros, mas que a gente aprofunde. Não vamos deixar a parte intelectual para os nossos opressores. E aí, o texto de hoje é um capítulo de um livro de um cara chamado Clóvis Moura. O livro de onde saiu esse texto chama Dialética Radical do Brasil Negro. É um livro muito importante, escrito na década de 90, e ele tem um capítulo, que é o capítulo que vocês têm em mãos aí, que é As culturas africanas no Brasil transformam em uma cultura de resistência. Então, o que a gente vai conversar a partir de agora é essa ideia da cultura negra, ou da cultura africana, enquanto elemento de resistência, que não é a resistência do chuveiro, é a resistência necessária para que a gente consiga transformar a sociedade e enfrentar, confrontar os nossos problemas. Mas como a gente vai falar de resistência, de luta e de cultura, a gente vai tentar pensar aqui como é que essas coisas se misturam. A cultura ela é um elemento muito importante quando a gente pensa a luta negra. Tanto quando a gente pensa o racismo, porque o racismo ele é impensável se a gente não considera a dimensão cultural. O quanto que as culturas africanas foram perseguidas, o quanto que as várias culturas, e a professora Lucille frisou aqui que a gente fala o povo africano, a gente desenhou assim, nós estamos longe, mas são milhares de povos, milhares de possibilidades. Eles não falam dos orixás lá, porque o orixá é da Nigéria, né? Mas falam do Sangoma, por exemplo, ou que desenvolveram outras formas de pensar a religiosidade. Então, não dá para a gente fazer nenhum debate sério sobre o racismo e sobre a luta contra o racismo sem a gente entender a dimensão cultural. Porque passou por aí também o processo de opressão ou as estratégias de dominação. Eu coloquei aqui na foto, aqui, enquanto o grupo cantava, a foto de um baobá. Todo mundo já ouviu falar do baobá? Alguém nunca ouviu falar do baobá? Baobá é uma árvore que tem... Oi, tudo bem? O baobá é uma árvore que tem várias partes da África, ela é original de Madagascar. Mas o que é interessante? O baobá ele aparece em várias culturas africanas, de diversas formas. Mas eu fiz questão de colocar o baobá aqui, porque quando o europeu chegava na África para sequestrar, e a gente não pode esquecer que os africanos vieram para cá por sequestro, aquela história da professora de que eles foram enganados, de que eles estariam melhor aqui do que lá, isso é invenção. Houve um processo de sequestro, um processo articulado de sequestro, mas quando chegava o momento do sequestro, o dominador sabia que a cultura que o africano trazia seria um problema para o processo de escravidão. Então, uma coisa importante que a gente vai ver ao longo do processo de escravidão nas Américas, e mesmo depois de dominação no continente africano, quando o europeu entra, é que a cultura vai ser um dos elementos centrais no embate, no processo de dominação. Era necessário, de alguma forma, desarticular esses elementos, porque eles atrapalhavam a escravidão. A cultura do africano atrapalhava, porque a gente sabe, não é possível dominar alguém só pelas armas. Eu preciso também dominar pelas ideias, eu também preciso dominar pelo coração. Por isso que o Bob Marley, eles começaram cantando Bob Marley, ele fala, liberte-se da escravidão mental, porque ele sabe que a abolição oficial não é suficiente para fazer a gente se libertar da escravidão mental. Então, o sistema de opressão sabia disso e usou isso de uma forma muito estratégica. Então, em alguns países africanos, em alguns lugares, quando o europeu sequestrava o africano, sabendo de toda a simbologia que o baobá representa, o baobá é uma árvore
que chega a viver 6.000 anos, 7.000 anos. Vocês já pensaram? Uma árvore que chega a viver 7.000 anos. Chega a ter mais de 20 metros de largura, ou de diâmetro, para quem gosta aí das exatas. Então ele aparece de forma sagrada em muitas culturas, por essa longevidade, numa cultura em que se entende que não dá para avançar sem olhar para as raízes, que uma árvore só consegue crescer forte se ela está bem enraizada e tal. Foi justamente o baobá que o europeu utilizou como simbologia para detonar subjetivamente o africano. Então, em alguns lugares da África, fazia-se que o africano escravizado, antes de ir para o navio, dá 7 voltas em volta do baobá, e essas 7 voltas representariam a perda da sua identidade, da sua memória. Imagine como foi a travessia. Imagine como foi esse momento, onde, de repente, tudo que você traz, aquilo que você acha de melhor, aquilo que você tem de mais sagrado, de mais importante, aquilo que te identifica como você, de repente aquilo vai ser considerado ruim. Aquilo vai ser negado. E não negado porque há um choque, porque a humanidade nós criamos choques culturais. Quando a gente vê uma cultura diferente, geralmente a gente olha ou com deslumbramento ou com desconfiança. Mas não se tratava só de uma desconfiança porque eu estou diferente de uma cultura diferente. Se tratava de uma necessidade sistemática de negar a cultura que esse africano trazia. Então, por vários meios possíveis, o europeu vai tentar fazer isso. Uma vez eu dei uma dinâmica para uns professores, não dá para fazer isso aqui, que tem muita gente, mas eu pedi para os professores desenharem numa folha de sulfite uma mensagem para eles pensarem, coloquei uma musiquinha, para eles pensarem na pessoa que eles mais gostam do mundo e para eles fazerem um desenho que oferecesse o melhor deles. E eles ficaram lá 1 hora desenhando, com tinta guache, papel crepom, colando, com cola colorida, com não sei o quê. E foram desenhando aquilo e aquela coisa que tinha um afeto. Era para eles pensar na pessoa mais importante para eles e para eles oferecer algo que eles tivessem de melhor a partir ali no papel. E depois que eles desenharam com muito carinho, eles me entregaram, e aí eu rasguei o papel. Aí teve um monte de professor que chorou, que ficou bravo. E aí o que eu queria tentar mostrar é que, para a escravidão dar certo, precisou-se rasgar tudo que nós trazíamos. Precisou-se detonar qualquer elemento simbólico, cultural que o africano pudesse trazer. Só que esse processo não se faz de forma tranquila, porque ninguém gosta. Assim como um aluno de 12 anos vai se sentir muito violentado se ele tiver que tirar o boné para assistir a aula, e aquilo tem um ato simbólico que se explica aqui também, a gente também vai ficar violentado se alguém quebrar o nosso crucifixo, se alguém rasgar a nossa Bíblia, se alguém destruir aquilo que nós atribuímos valor, atribuímos significado. Então, o primeiro ponto para a gente pensar é que a negação da cultura africana, ela entra no sistema capitalista, no processo de constituição da modernidade, como uma condição fundamental para que a escravidão fosse possível. Não é possível transformar um ser humano em coisa, porque o ser humano é humano, a coisa é feita pelo humano. Mas para transformar um humano em coisa, eu preciso coisificar o humano. Traduzindo esse filosofês, eu preciso negar tudo de ser humano que essa pessoa traz para que ela seja meu objeto. Eu quem? Eu, na época, o europeu. Então, negar a dimensão humana do africano era fundamental para a escravidão dar certo. Sem isso, não funcionaria a escravidão. Seria muito mais difícil, seria inviável a escravidão. Então, esse é um ponto que a gente precisa ter muito tranquilo, porque se a cultura do africano ela atrapalha a escravidão, por que atrapalha? Porque o africano se nega a se transformar em coisa. Porque a história dele é o que ele traz. Estou falando dele, mas somos nós aqui. A história do africano vai negar o tempo inteiro que ele é coisa. Ele sabe que o passado dele não é só desgraça, como foi bem lembrado aqui pelo colega da TVT. Ele sabe que a história dele é de glórias, é de feitos, também de contradições, mas é de construção humana. Então, negar essa história é fundamental para que o escravo aceite ser coisa. De um lado eu tenho a espada, do outro a cruz. Entre a cruz e a espada. É daí que veio essa forma. Né? Você está entre a cruz e a espada. Porque eu preciso da espada
para dar porrada. Mas eu também preciso convencer ideologicamente que aquela pessoa é um lixo. Eu preciso convencer que tudo que ela traz é horrível e que ela só vai ser alguém quando ela largar o que ela traz e ela se aproximar de mim. Mas aí eu controlo as regras do jogo, quando ela se aproximar do meu referencial cultural. Então, esse é o primeiro ponto. Negar a cultura africana foi fundamental para a escravidão ser viável. Se isso é verdade, na medida em que o africano resiste e se nega a abandonar os seus referenciais, ele está atrapalhando a escravidão. Ele está, de alguma forma, criando problema para o sistema funcionar. Na medida que ele resiste ser coisa, na medida que ele preserva aqueles elementos, esses elementos passam a ser subversivos para o sistema funcionar, para o sistema fluir. Nesse sentido, preservar a cultura é um elemento político. Porque, na medida que o africano preserva, ele atrapalha os objetivos da escravidão, que é coisificá-lo, que é torná-lo coisa. Dá para entender? Então, a cultura é política. Hoje, ninguém discute, não é novidade que a cultura é uma dimensão política, que a política não está só no voto, a política está no dia a dia, nas conversas, nas relações. Mas, no nosso caso, a cultura ela foi um elemento fundamental de resistência política. A gente vai ver daqui a pouco que, sem um diálogo com esse elemento cultural, nenhum tipo de luta política era possível. No caso da escravidão, mas também no nosso caso. E aí, por isso que é muito oportuno, o grupo do Solano Trindade, começar com o hino da libertação africana, que é um hino da África do Sul, mas que acabou se tornando um hino de toda a África. Mas a África não é só a África do continente, porque a África está aqui. Ó. Se vocês olharem para o lado, vocês vão ver a África. Para nós, militantes, esse hino é mais importante do que o hino nacional do Brasil. Desculpe se alguém ficar bravo. Por quê? Porque ele traz uma dimensão e ele vai tentar dialogar com os elementos culturais que a África traz. Se a gente olha a letra, a tradução desse hino, Nkosi Sikeleli África. Nkosi é Deus, ou Senhor, em Zulu. Em Kimbunda é guerreiro. Então, cadê o meu? Nkosi é de guerreiro. Mas na África do Sul é Senhor. Olha só aqui. Mas, enfim, se a gente olha a tradução da letra, que é uma letra, da letra da música, ela vai tentar dialogar com os elementos culturais da própria África do Sul. Por quê? Se entendia, desde o Steve Biko foi um grande pensador, todo mundo devia anotar aí, procurar depois no Google. O Steve Biko... Hã? Eu vou escrever aqui. Opa, fechado. Steve Biko foi o cara que criou um termo que a gente usa até hoje, um termo chamado consciência negra. Ele que pensou esse nome, consciência negra. E, para ele, não é possível ter luta se não há uma valorização da cultura, da ancestralidade, se não há orgulho. Mas, por outro lado, eu não posso ter orgulho se toda a realidade me nega enquanto ser. Então, o meu orgulho, para ele ser efetivo, ele só é possível com a luta. Eu preciso lutar para poder ter uma vida boa. E a luta é política, mas é individual. É a luta, inclusive, para manter nossos filhos vivos. É a luta de respeitar um ao outro. É a luta de sermos íntegros. Mas é também a luta da manifestação, a luta da reunião, a luta da porrada, da conferência. A luta nos vários aspectos. Mas ela não é possível se a gente não pensar uma dimensão da valorização. Por que da valorização? Porque a desvalorização do negro foi uma estratégia de dominação. Então, é nesse sentido que a gente traz o debate cultural para a tona, porque sem ele nada é possível, não é possível pensar a luta negra. Eu coloquei essa foto aqui, não foi à toa,